Oi, pessoal, aqui é a professora Krishna de Geografia. Esse é o nosso primeiro podcast da matéria. A gente vai trabalhar com essa ferramenta de áudio para fazer a explicação dos conteúdos. Vai ser mais uma das ferramentas utilizadas agora nessa modalidade remota. Então, para quem não sabe o que é podcast, são esses arquivos de áudio que têm se popularizado. É muito comum a gente encontrar podcasts no YouTube, com a leitura de livros ou com debates sobre alguns assuntos, e também podcasts educacionais, que é o caso desse nosso. Então, a gente vai utilizar essa ferramenta. Eu acho que é uma ferramenta que vai ajudar na aprendizagem. Nós sabemos que muitos alunos não estão tendo a possibilidade de dedicar todos os horários aos estudos, de 7 às 16h40. Muitos alunos, por estarem em casa, têm que também desenvolver outras atividades em casa. E o podcast ele auxilia no estudo porque é possível colocar apenas o fone de ouvido e ir escutando a explicação do professor. Vamos ter só essa ferramenta de estudo? Não, a gente vai continuar com as outras postagens tradicionais, dos slides, dos PDFs, das videoaulas também do YouTube, e vamos continuar tendo também as videoconferências, que são momentos muito bons para que o aluno tire suas dúvidas e para que eu possa fazer uma explicação mais direcionada. Mas vamos também adotar essa ferramenta do podcast. Confesso que eu não tenho muita experiência em utilizá-la, então eu espero que vocês me deem depois um feedback de como foi para vocês ouvir a explicação, se tem algumas modificações que eu possa fazer para tornar mais eficaz para a aprendizagem de vocês. Tudo isso vem no sentido, claro, de garantir um melhor entendimento da disciplina, dos conteúdos. Muitos alunos já utilizavam o podcast como forma de estudo, até mesmo quando vocês pedem ao professor para gravar o áudio de uma explicação ou pedem para ele explicar por mensagem de voz no WhatsApp, já é uma utilização de podcast de forma mais simples. Então, agora a gente vai adotar essa ferramenta e eu espero que ela renda bons resultados, que ela dê bons frutos na aprendizagem de vocês. Então, esse primeiro arquivo de áudio vai no sentido de fazer uma revisão dos conteúdos estudados no segundo bimestre. Nós passamos um mês inteiro sem trabalhar conteúdos, o mês de férias, e no retorno é importante fazer essa revisão para a gente lembrar do que já foi aprendido, para a gente refrescar um pouco a memória, e essa revisão também ela vai ser destinada aos alunos que ficaram de recuperação paralela. Então, em especial para os alunos de recuperação paralela, é importante ouvir com muita atenção esse arquivo e também fazer o estudo do conteúdo que eu vou postar na plataforma, ok? Como fazer um bom uso do podcast? É claro que na rotina do dia a dia você pode só colocar o fone de ouvido e ir escutando, mas quando tiver um tempo, você coloca o podcast e também faz algumas anotações no caderno, é o ideal. É possível que você pause, que você volte para fazer as anotações. E caso haja alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade de mandar a dúvida pela plataforma que eu vou responder, ou então mesmo me procura no WhatsApp, que aí eu tento solucionar essa dúvida, ok? Só não deixa acumular as dúvidas, porque depois fica difícil de fazer a compreensão dos conteúdos novos. Porque em geografia um assunto ele vai puxando o outro, então tem que ter uma boa compreensão do conteúdo passado para poder dar prosseguimento aos demais. No segundo bimestre, nós estudamos especificamente a litosfera. Acredito que vocês se recordam. Nós vimos que a litosfera ela é a esfera terrestre composta pelos minerais. Em outras palavras, é a esfera terrestre sólida. Nós vimos que o planeta Terra ele surge a partir de uma grande explosão denominada Big Bang. Essa é a explicação científica para o surgimento do universo e dos planetas, e aí a partir dessa grande explosão ocorre uma expansão de toda a matéria existente. Antes da grande explosão, a matéria ela ficava comprimida em um único ponto, só que a partir da grande explosão ela se expande. E depois de determinado tempo, essa matéria ela começa a se reagregar novamente.
Esse processo de reagregação da matéria é que vai dar origem aos corpos celestes, que, como nós já estudamos, é tudo o que existe no universo. Então, todas essas formações que existem no universo podem ser denominadas de corpos celestes. Então, as estrelas, os asteroides, os cometas, os planetas, as galáxias, tudo isso é chamado de corpos celestes e vai ter origem nesse processo de grande explosão no Big Bang. No caso do nosso planeta, ele vai começar a ser formado há cerca de 4,6 bilhões de anos. Vai ser um processo muito lento, em que cada esfera terrestre ela vai surgindo aos poucos, e a primeira esfera terrestre a se formar é justamente essa que foi alvo do nosso estudo no segundo bimestre, é justamente a litosfera. Então, a litosfera é a esfera sólida do planeta. Essa esfera sólida composta pelos minerais, ou em outras palavras, pelas rochas. A gente viu que essa formação da litosfera ela está associada aos dois movimentos que a Terra realiza. Os dois principais movimentos, o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, esse movimento que dá origem aos dias e às noites, e o movimento de translação em torno do Sol, que dá origem ao ano solar e que também dá origem às diferentes estações do ano. Então, esse movimento que a Terra realiza foi responsável por resfriar o magma. A Terra, quando ela surge como uma esfera coberta de magma, semelhante ao que a gente pode imaginar como uma bola de fogo. E aí esses dois movimentos eles vão resfriando o magma. E o magma, quando ele resfria, ele se solidifica, ele se transforma em rocha, que é a rocha magmática que eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, esse processo de resfriamento da superfície terrestre vai dar origem a essa primeira esfera, que é a litosfera. Eu estou sempre falando em primeira esfera. Por quê? Porque existem outras esferas. Então, a gente vai ter a litosfera, que é a esfera sólida, nós vamos ter a hidrosfera, que é a esfera líquida, a atmosfera, que é a esfera gasosa, e a biosfera, que é a esfera onde vivem os seres vivos, tanto animais quanto vegetais. Mas essas outras esferas nós ainda vamos estudar. Então, de forma mais sintética, a litosfera seria a parte sólida do planeta, composto por esses minerais. Esses minerais eles vão ser classificados em 3 tipos de rocha, que nós temos as rochas magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. A litosfera terrestre ela tem também um formato irregular, essa é uma também característica importante. Ela não é totalmente lisa ou plana, ela, pelo contrário, apresenta várias irregularidades, e essas irregularidades é o que a gente chama de relevo terrestre. São áreas mais altas, mais baixas, mais planas, inclinadas, ou seja, características bem diferentes na superfície terrestre. E também é importante entender que, quando a gente fala de litosfera, nós estamos falando também de crosta terrestre, é a mesma coisa, são denominações semelhantes, mas dependendo do livro ou do professor, pode ser chamado de litosfera ou de crosta terrestre, e também placas tectônicas, é uma denominação também semelhante que a gente pode utilizar, ok? Sobre os tipos de rochas, nós temos 3 tipos de rochas, que são as rochas principais presentes na superfície terrestre, onde a primeira rocha a ser formada é a rocha magmática. Ela é, portanto, como foi a primeira a ser formada, ela é a mais antiga. Essa rocha ela é formada a partir da solidificação do magma. Primeiramente, esse magma que cobria toda a superfície do planeta, mas que agora fica por baixo das placas tectônicas, então fica nas camadas inferiores da Terra, mas esse magma ele pode sair através de erupções vulcânicas e formar novas rochas magmáticas. Essa rocha magmática ela tem como característica ser muito resistente. Ela é uma rocha muito dura, então normalmente ela vai ter um aspecto cristalizado. E essa característica de ser muito resistente também vai estar relacionado com o tipo de riquezas que a gente pode encontrar associado à rocha magmática. Que riquezas são essas? Nas rochas magmáticas ou nos terrenos de rochas magmáticas é comum
encontrar metais e também pedras preciosas, que são recursos minerais, né, mais duros, mais resistentes, digamos assim. Um outro tipo de rocha encontrado na superfície terrestre é a rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar ela é uma rocha mais jovem, ela é uma rocha de formação mais recente, porque ela resulta justamente do desgaste da rocha magmática. Com o tempo geológico, e o tempo geológico é importante lembrar, é o tempo do planeta, então é um tempo que se passa numa escala mais lenta, é medido em milhões e bilhões de anos. Então, no decorrer do tempo geológico, a rocha magmática ela vai se deteriorando, ela vai se desgastando, como se ela fosse aos poucos se desfazendo. Por que ela vai se desfazendo? Por conta da ação dos agentes erosivos, que a gente vai estudar mais à frente, mas esses agentes erosivos nada mais são do que as forças da natureza. O vento, o sol, a chuva, tudo isso vai fazer com que a rocha ela comece a se desgastar durante esses bilhões de anos. É um processo lento. Mas aí essa rocha magmática ela vai soltando pedacinhos dela, pedrinhas, grãozinhos de areia, que nós chamamos em geografia de sedimentos minerais. Esses sedimentos, eles vão caindo no chão, nos terrenos vizinhos à rocha magmática. Então, esses grãozinhos, esses sedimentos, eles vão se acumulando. E com o passar do tempo, eles vão também se reagregando, eles vão se reunificando. Quando esses grãozinhos, esses sedimentos se reunificam, a gente diz que surgiu uma rocha sedimentar. Ela é uma rocha bem mais frágil, né? Porque ela vai surgir da reagregação de pedaços de tamanhos, de texturas, de características variadas. Então, é uma rocha mais porosa. Ela é uma rocha permeável, por onde a água consegue infiltrar. Já a rocha magmática é o oposto. Ela é impermeável. Ela tem os átomos tão grudadinhos, tão próximos, que a água ela não consegue passar. E existe um terceiro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica recebe esse nome porque ela passou por uma metamorfose, ou seja, passou por uma transformação. Nós falamos de rocha metamórfica quando uma rocha magmática se transformou. Não é que ela se deteriorou e se degradou, ela se transformou, ou seja, ela tinha suas características e perdeu alguma dessa característica. Isso também acontece com a rocha sedimentar. A rocha sedimentar, quando ela passa por uma transformação, ela muda o nome dela, deixa de ser rocha sedimentar e passa a ser rocha metamórfica. Que transformação pode ser essa? Por exemplo, uma rocha magmática, ela tem como característica ser bem resistente e não ser permeável. Imagine que com o passar do tempo, pode acontecer dessa rocha magmática ela começar a se quebrar, se fragmentar. Isso pode acontecer por conta de um terremoto, por exemplo. Então, essa rocha magmática que era impermeável, ela sofreu com o terremoto algumas rachaduras e a água consegue infiltrar nela. É uma rocha magmática em suas características originais, porque foi formada de magma, mas, no entanto, a outra característica mudou. Como a característica dela mudou, ela não pode mais ser chamada de rocha magmática, ela troca o nome, passa a ser chamada de rocha metamórfica, porque passou por um processo de transformação, ok? Isso a gente já tinha estudado. Se alguém tiver dúvida em relação a esse processo de formação da rocha, por favor, me manda mensagem, me manda um e-mail, que aí eu posso retomar ou ver alguma outra estratégia de explicar melhor para vocês. Mas só explicando mais uma vez, a rocha metamórfica é aquela que no passado geológico era magmática ou sedimentar, mas passou por uma transformação, perdeu uma das suas características e agora é chamado de rocha metamórfica, ok? Ainda sobre as características da litosfera terrestre, nós sabemos que a litosfera terrestre, ela é essa camada externa do planeta, essa camada sólida, rochosa, mas que por baixo da litosfera existem outras camadas. Essas outras camadas, quais são? O manto e o núcleo terrestre. O manto terrestre ele é formado por esse magma,
que também é chamado de lava vulcânica quando ocorre uma erupção. Então vocês já devem ter visto essa imagem num filme ou na internet ou numa imagem de uma erupção vulcânica. Então esse material alaranjado, pastoso que sai do vulcão, ele vem do interior da Terra, nessa camada que é chamada de manto terrestre. O manto terrestre ele tem temperaturas muito altas, cerca de 3.000 graus Celsius, e ele está em constante ebulição. O que é ebulição? Fervura. Então, esse manto ele está na camada interior do planeta borbulhando o tempo todo, por conta justamente dessa sua temperatura. E no centro da Terra nós temos o núcleo terrestre. O núcleo terrestre ele é sólido e ele tem temperaturas mais altas ainda do que o manto. Então, as temperaturas do núcleo elas podem chegar a 5.000 graus Celsius ou mais, né? Como o ser humano não tem a possibilidade de ir lá pesquisar de fato a temperatura, a estimativa é que chegue a cerca de 5.000 graus Celsius ou mais. E o núcleo ele vai funcionar como uma brasa que aquece o manto, fazendo com que o manto fique em ebulição, ferva. E vai ser justamente esse movimento do manto que vai causar os movimentos tectônicos. Então, por que é que existe o movimento das placas tectônicas? Por que é que existem terremotos, maremotos, tsunamis e outros fenômenos geológicos? Porque por baixo da litosfera terrestre, por baixo das placas tectônicas, tem algo que está se movimentando e faz também com que a litosfera terrestre se movimente. E aí é importante a gente criar uma imagem mental da litosfera terrestre não como uma bola completa de rochas, perfeita, mas, na verdade, a litosfera terrestre ela é composta por várias placas de rocha, né, pedaços. E esses pedaços eles são chamados de placas tectônicas. Essas placas tectônicas elas se movimentam por conta da fervura do manto e o movimento dessas placas pode ser classificado de 3 formas, conforme nós estudamos. O movimento das placas tectônicas ele pode ser divergente, ele pode ser convergente e ele pode ser transformante. O movimento divergente é aquele movimento em que as placas tectônicas estão se separando. Divergir é ir em sentido oposto. Quando a gente usa a expressão assim, meu colega divergiu de mim. Como assim divergiu? Significa que ele foi num sentido oposto, que ele tem uma ideia contrária, que ele se comporta da forma contrária. Então, divergente é esse movimento da placa em que as duas placas elas estão indo no sentido oposto, ou seja, elas estão se afastando. Uma vai para o lado e outra vai para o outro. Elas estão se separando. O movimento divergente, por conta dessa separação das placas, é o movimento que vai causar mais erupção vulcânica, justamente pelo fato de que as placas estão se separando e no que elas se separam, dá espaço, abre um espaço para que o magma que está por baixo delas saia. E aí ocorre a erupção vulcânica. O outro movimento que a placa pode realizar é o movimento convergente. O movimento convergente é o movimento em que as placas elas estão se encontrando. Então, se a gente utilizar essa expressão, usando mais uma vez o exemplo de você com seu colega, eu e a minha colega convergimos. O que é que isso significa? Significa que concordaram, que tem o mesmo, que observa as coisas no mesmo sentido, que tem a mesma opinião, que estão juntas. O movimento convergente faz isso. Pega as duas placas e junta. As duas elas vão se aproximando e nessa aproximação acaba que uma vai empurrando a outra, elas vão se juntando e uma vai empurrando a outra. E no que uma empurra a outra, as duas sobem. O movimento convergente ele é o responsável por formar as montanhas. Então, essas montanhas que a gente observa, com o pico delas bem pontiagudo, íngreme, na verdade é a ponta de uma das placas tectônicas. As duas foram se encontrando, se juntando, empurrando uma a outra até formar esse pico bem pontiagudo e inclinado.
Isso explica porque apenas os países que estão nas bordas das placas tectônicas é que têm montanhas. Os países que estão no centro das placas tectônicas não têm montanhas, nem vulcões, já que esses fenômenos eles vão acontecer nesses locais onde as placas ou estão se juntando ou estão se afastando. Um terceiro movimento, e ele é o movimento que chama mais atenção, é o movimento transformante. Alguns livros chamam esse movimento de conservativo. Chamar de transformante conservativo dá na mesma, porque só vai variar de acordo com a pessoa que fez o livro didático de geografia. Mas essas duas denominações, elas dizem respeito ao movimento de vai e vem que a placa faz. Então, seriam duas placas. Elas nem estão se juntando, nem estão se afastando. Elas estão se atritando. Então, elas ficam no movimento de para frente e para frente e para trás, vai e vem. Esse movimento, ele vai causar o quê? Tremor. Ele vai causar os famosos terremotos ou maremotos. Terremotos, quando o tremor acontece em terra, no continente. Maremoto, quando o tremor acontece no oceano, no mar. E aí também, mais uma vez, só vai ser alvo desses fenômenos, desses movimentos tectônicos, os países que estão nas bordas das placas ou muito próximo às bordas das placas. Os países que estão distantes, os países que estão no centro da placa tectônica, não são alvo de grandes terremotos nem de maremotos, porque o movimento ele acontece nessa região de atrito das placas e pode até ser que algumas ondas sísmicas, ou seja, o tremor, ele se propague mais para dentro do continente, mas ele vai se propagar com pouca força. A maior força do tremor acontece nas bordas, ok? Por que eu estou repetindo isso, chamando a atenção para isso? Porque isso explica por que o nosso país ele não tem montanhas, ele não tem vulcões e ele não tem também sido atingido por grandes terremotos ou maremotos, por conta da localização do nosso país. O nosso país está localizado no centro da placa sul-americana. Isso acaba trazendo para o nosso território uma certa proteção em relação a esses fenômenos tectônicos. Ah, professora, mas no passado geológico o Brasil tinha vulcões? Tinha. No passado geológico, naquele momento em que a litosfera começou a se formar, mas depois que essa agitação tectônica, digamos assim, ou depois que iniciou esse momento de calmaria no planeta, que tornou possível o surgimento e o desenvolvimento da vida, o nosso território ele já não é mais alvo desse tipo de fenômeno por conta da sua localização. Em relação ainda aos maremotos e aos terremotos, existe um terceiro fenômeno que é o tsunami. O tsunami seria a formação de uma onda gigante que atinge o continente. Então, o tsunami ele vai surgir quando ocorre um maremoto. Esse maremoto é um terremoto no mar, ou melhor, é um tremor no mar. Esse tremor no mar, ele movimenta as águas do mar, as águas oceânicas, formando uma onda gigante. E essa onda gigante atinge o continente, uma cidade litorânea. Aí nós afirmamos que ocorreu uma tsunami. Bem, existem estudos que analisam esses eventos tectônicos. Os principais estão relacionados à questão das escalas geológicas, aliás, das escalas de abalos sísmicos, e aí nós vamos ter duas escalas principais que avaliam esses movimentos tectônicos. Avaliam como, professora? Medem qual foi a magnitude, qual foi a intensidade, qual foi o grau de destruição desses terremotos. Nós temos a escala Richter e a escala Mercalli. Qual a diferença entre elas? A escala Richter ela é feita por ferramentas, por mecanismos instalados no subsolo que vão medir o tremor. Então, a escala Richter ela mede a magnitude, a intensidade do terremoto no sentido de medir as ondas dos abalos sísmicos, as ondas sísmicas. Já a escala Mercalli, ela é uma escala feita pelo ser humano, no sentido de não se utilizar nenhum tipo de aparelho.
apenas a observação do estudioso. Então, essa escala, essa medição, ela é feita após o terremoto. Então, terminou o terremoto, os estudiosos vão até as cidades atingidas e vão observar qual foi a destruição causada por aquele abalo sísmico. Então, é possível que um terremoto na escala Richter seja 4, mas na escala Mercalli seja 7. Ou seja, o terremoto ele teve uma magnitude, uma força moderada, mas causou uma destruição muito grande, observada na escala Mercalli. Por que tem essa desigualdade? Porque a destruição ela não está diretamente relacionada à força do terremoto. Ela também está relacionada à preparação que o país tem ou não tem. Se um país ele já é preparado para esses eventos, normalmente a destruição ela vai ser menor. Se o país não é preparado, a destruição vai ser maior. E que tipo de preparação é essa? No Japão, eles têm um sistema de construção civil em que são instaladas molas nas bases do prédio. Então, quando ocorre um tremor, o prédio ele vai acompanhar o tremor, ele vai balançar para um lado e para o outro, mas ele não vai sofrer quebra na sua estrutura, porque a sua estrutura não é rígida. Já se um terremoto acontece aqui no nosso país, não tem possibilidade de acontecer pela localização. Estou dando um exemplo fictício. Digamos que acontecesse em nosso país, provavelmente os prédios iriam ruir. Eles iriam sofrer rachaduras e iriam desmoronar, porque a estrutura dos prédios em nosso país ela é rígida, justamente porque em nosso país não é necessária essa adaptação. Em relação ao tsunami, por exemplo, citando também o exemplo do Japão, que é o país mais preparado para esses eventos tectônicos. As residências no Japão, elas são construídas em cima de um suporte de madeira, então elas não são fixas ao chão. Na ocorrência de um tsunami, elas se transformam de certa forma em barcos. Então, durante a tsunami que aconteceu no Japão, alguns anos atrás, foram encontradas casas, residências intactas a vários quilômetros de distância, porque elas saíram flutuando sobre a água do oceano, né? Mas não foram inundadas nem sofreram um grande grau de destruição. Isso tem a ver, claro, com o grande potencial tecnológico e o grau de desenvolvimento do território japonês. E pelo fato também de o Japão ele já ter sofrido com muitos eventos tectônicos por conta da sua própria localização. O Japão ele está localizado em uma área de movimentação de 3 placas tectônicas diferentes. Então, ele sofre com todo tipo de evento e aí os governos eles já vêm historicamente atuando nesse sentido de prevenção a grandes destruições. Só para finalizar esse conteúdo do segundo bimestre que nós estudamos, acredito que o último conteúdo trabalhado com vocês foi sobre as províncias geológicas, que são as características do solo na superfície terrestre, das bases mais representativas dos minerais na litosfera terrestre. Então, essas províncias geológicas elas podem ser classificadas em 3 tipos, que seriam as bacias sedimentares, os dobramentos modernos e os escudos cristalinos. Os dobramentos modernos são áreas formadas por rochas magmáticas e metamórficas e que têm como característica as elevadas altitudes, justamente pelo fato de serem resultado do encontro de 2 placas que se empurram e que vão se elevando uma à outra. Já as bacias sedimentares são áreas de altitude mais baixa, são áreas em que normalmente é possível encontrar grandes reservas de combustíveis fósseis. O que seriam os combustíveis fósseis? Petróleo, carvão, gás natural e também grandes reservas de água, justamente pela característica da rocha sedimentar, dela ser uma rocha mais porosa e permeável, que permite a infiltração. E por último, nós temos os escudos cristalinos. Escudo cristalino justamente pelo fato de ser formado
por rocha magmática. Então, essa ideia de escudo tem a ver com a resistência mesmo que esse tipo de solo, esse tipo de estrutura apresenta. E aí, nessas localidades, é comum encontrar, como eu já disse no início da explanação, sobre as rochas magmáticas, é comum encontrar nessas localidades os metais e as pedras preciosas. É isso, pessoal. O conteúdo que nós estudamos no segundo bimestre foi esse. Eu espero que no decorrer da minha fala vocês tenham lembrado dessas informações que eu trabalhei hoje. Se não lembraram, escutem mais de uma vez ou vejam algumas anotações que vocês fizeram no caderno. É importante a gente estar sempre repassando os conteúdos para não esquecer mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa estratégia, espero o retorno de vocês, algum comentário de como eu posso melhorar, se deu certo, se foi bom, se prefere slide, quais são as melhores estratégias para garantir uma boa aprendizagem, viu? Tô com saudade de vocês, espero que estejam todos bem. Até a próxima.